E olha, hoje é comemorado o Dia das Crianças e nós temos um alerta para fazer. Os casos de depressão entre os pequenos têm crescido. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, os casos saíram de 4,5% para 8% em uma década. Entre as principais causas da depressão infantil estão a separação dos pais, a morte de uma pessoa próxima e o bullying na escola. Para falar sobre o assunto, eu converso por Skype a partir de agora com a psicanalista Elisandra Souza, que participa deste momento do Balanço Geral Manhã. Muito obrigada desde já pela presença nesse dia especial, Dia das Crianças. É um dia que acende também este alerta para os casos de depressão em todo o mundo. 350 milhões de pessoas sofrem de depressão e no caso das crianças, que ocupam aí 1 a 2% sofrem dessa doença. Quais seriam os principais fatores de risco? Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos os telespectadores. A gente está bastante preocupado nesse momento por causa da pandemia, principalmente. Existem vários fatores que acabam influenciando a criança a ter uma depressão. Então, como você mesmo já disse, né, a questão dos relacionamentos familiares, aquilo que a criança sofre na escola. Mas hoje a gente tem percebido que o fator isolamento também tem gerado possibilidades de depressão. Na realidade, a depressão tem a ver com alguma coisa que a criança não consegue entender e ela não consegue lidar. Então, ela está sem elementos para resolver aquilo dentro dela e ela vai ficando, vamos dizer assim, mais quietinha, às vezes mais irritada. Então, a depressão tem a ver com isso que ela não consegue lidar dentro dela. Existe alguma maneira de que os pais podem identificar de maneira mais rápida como diferenciar essa tristezinha rápida que a criança tem de uma tristeza mais preocupante, de uma irritabilidade que indique a depressão? Existe sim, vamos pensar assim, que uma tristeza, ela em geral, ela tem um motivo. Então a criança ficou triste por perdeu alguma coisa, ou os pais brigaram por algum motivo, ou o brinquedo quebrou, ela tem um motivo. Quando começa a aparecer essa apresentação de tristeza, a irritabilidade, o cansaço, a necessidade de ficar muito quieto, ou às vezes mesmo até a agressividade, sem motivos aparentes, ou com um motivo, mas que esses sintomas eles se estendem, aí é importante pensar numa depressão. E me diz uma coisa, estudos e pesquisas apontam que quando existe alguém da família próxima à criança, ou dentro de casa, ou um parente mais próximo com depressão, existe uma tendência de que a criança pode absorver isso pela convivência com a pessoa próxima? Sim, a parte da medicina fala muito na questão genética, que é importante, mas na parte mais psicológica, é importante a gente pensar no que a criança está experimentando dentro de casa, como que ela está vivendo dentro de casa. Então, é claro que se a criança tem dentro de casa pessoas que sofrem de depressão, ou mesmo conversa sobre um tio, um primo que sofre de depressão, é como se ela fosse se sentir obrigada a imitar. Então, ela acaba imitando certos comportamentos. Só que não é uma imitação no sentido simplesmente de querer parecer, é uma imitação no sentido de querer pertencer. Então, a criança que tem, por exemplo, a mãe ou o pai que tem os sintomas depressivos, que fazem tratamento de depressão, é como se elas se espelhassem nesses pais e acabassem aos pouquinhos desenvolvendo certos sintomas de depressão e acabam realmente tendo a depressão. Então, não é uma imitação de brincadeira da criança, mas é uma imitação de um querer pertencer à família. E isso afeta, isso se torna um sintoma grave, inclusive fazendo com que a criança necessite de tratamento médico, psicológico. Esse padrão de comportamento de imitar essa pessoa próxima, essa imitação, ela é inconsciente, ou seja, a criança imita, mas sem saber que está imitando, é um processo inconsciente pela circunstância da convivência com a pessoa, né? Sim, sim, para tudo, né? Quando eu sempre falo assim, quando a gente vê a criança tá fazendo certos gestos que os pais fazem sem perceber e muitas vezes sem que os pais tenham de alguma forma intencionado ensinar para a criança.
Mas a criança ela vai aprendendo de forma inconsciente e vai replicando isso também de forma inconsciente. Eu dou esse alerta para os pais, principalmente porque os pais acabam sem querer também jogando para cima da criança muito dos seus sintomas, então de tristeza, de preocupação, do medo, né? Agora na pandemia principalmente do pânico sobre o vírus, e a criança ela absorve de uma outra forma e absorve com menos elementos de entendimento em que a criança possa separar, né? Ah, não, isso é meu pai que está sentindo, ou isso é a minha mãe que está sentindo. É como se ela achasse que ela tem que sentir do mesmo jeito e acaba sentindo mesmo. É real esse sentimento, esse sintoma, tanto de ficar muito quietinho, querer dormir demais, comer demais. Então, é real isso para a criança. Nesse período de pandemia, o ideal seria para proteger a saúde mental da criança, muitas vezes os pais ou mães inibir um pouco as preocupações para justamente proteger as crianças. Acho que é uma boa alternativa. Eu penso assim como mãe, conta para a gente, é uma boa alternativa essa coisa de esconder essa preocupação com toda essa questão da pandemia e todos os fatores que podem estar causando essas preocupações nos lares? Sim, é importante, claro, que a criança saiba que existe alguma coisa acontecendo, mas a criança ela não tem as mesmas condições do adulto de entender realmente o que é algo extremamente grave e o que é algo medianamente grave. Então, quantos mais os pais se desesperam, mais a criança se desespera. O importante seria os pais conseguirem, de alguma forma, não jogar para a criança, não expressar demais todo o seu desespero, todo o seu medo com relação à pandemia, para que a criança se sentisse segura. Porque, veja, a criança, se ela não sentir que ali na convivência com os pais há um porto seguro para ela, ela vai se sentir completamente à deriva e ela vai entrar em um desespero muito maior. Então, saber o que fala para a criança, não permitir que a criança assista muitos programas que falem das coisas ruins desse momento, é uma forma de proteger a criança e é importante, inclusive, para uma organização psíquica e emocional da criança. Excelente essas orientações. E no caso de tratamento, se for diagnosticada depressão infantil, qual é o tratamento? Como é que ele acontece? Então, inicialmente a gente tenta fazer um tratamento mais psicológico, mais terapêutico, com um profissional adequado. Eu indico para os pais, mesmo que os pais não queiram levar as crianças para a escola, agora que estão abrindo, né, algumas escolas, mas permita que seu filho vá numa clínica, falar com um psicólogo, com um psicanalista, porque é importante que a criança saia um pouquinho, que a criança entenda que o mundo não acabou e que não é tão perigoso assim, porque senão o medo fica muito grande. Agora, quando realmente fica depressivo demais, quando não existe nenhum movimento, mesmo fazendo uma terapia, aí é necessário uma medicação. Mas o ideal é evitar uma medicação, principalmente quando são crianças muito pequenas. A gente sabe de consequências de medicação em adulto e em criança é pior. Então, iniciar com um tratamento psicológico é mais importante do que um tratamento médico. Hoje em dia os pediatras já indicam, né? Falam, não, leva num psicólogo, conversa com um profissional da psicologia ou da psicanálise para tentar fazer esse tratamento sem a medicação. Ok, Elisandra Souza, psicanalista, participando aqui do Balanço Geral Manhã com a gente, trazendo essas informações tão importantes nesse período difícil de pandemia, em que a gente percebe as crianças com muito mais tédio dentro de casa e que pode desenvolver a depressão. Muito obrigada por sua participação, viu, Elisandra? Um bom dia. Obrigada, foi um prazer. Bom dia.